Boa tarde, pessoal. Vamos novamente iniciar um webinar hoje falando sobre riscos e oportunidades do varejo, né? Então, meu nome é Mauro, eu sou sócio fundador da Trust, estou já há 20 anos nesse mercado e temos clientes realmente nessa área de indústria, a varejo, e acompanhamos, é claro, o mercado nacional e internacional. E vamos trazer algumas informações hoje que compilamos, estudamos e vamos colocar para o debate também para que vocês possam levar para dentro de suas empresas, discutir isso e realmente falar sobre o tema, né? Começando com desafios e oportunidades. Como empresário e como técnico, a gente acompanha o mercado. E não só o mercado da venda especificamente, mas como as pessoas estão se comportando, né? Então a gente identifica que hoje as pessoas são multicanais, né? Celular, é o pad, é a internet, TV, ou seja, não precisa chover muito sobre esse molhado aqui, né? Mas essa integração toda, essa forma de se comunicar e de integrar e trocar informação entre as pessoas, demanda análise de dados. Quanto maior a capacidade da empresa, da organização, de coletar esses dados e analisá-los, né? Uma grande desafio de internet é que você enfrentar a riqueza de informação, né? Isso traz, segundo alguns especialistas, a pobreza de atenção. As pessoas têm muita informação, mas não conseguem efetivamente coletar ela e usar em proveito próprio ou proveito para a empresa. Então, a análise dos dados é vital. Para quê? Para construir valor, para que seus produtos tenham uma oferta personalizada, personalização, entender a necessidade do cliente, propor uma oferta que seja adequada e tempestiva, ou seja, no momento adequado, com a qualidade adequada, com as características adequadas para ela. Isso, evidentemente, demanda conhecer mais a pessoa com base na análise de dados. Esses são produtos chamados CIAM, Customer Identity Manager, ajudam a fazer isso. Em outro blog podemos especificamente falar sobre isso. Nós temos um produto que lançamos na Feira de Varejo de Nova York no ano passado, que trata exatamente disso, né? Que, no fundo, é o quê? Intensificação do uso de tecnologia. O bom uso de tecnologia para melhorar a experiência e o atendimento a cliente. E sobre o mau uso, falamos logo em seguida, ele também existe, o lado negro da força. Né? Que a tecnologia deve ser espraiada, ou seja, as pessoas que usam ela para atender as demandas de clientes devem também ser treinadas. A tecnologia é fundamental, mas por si só, né, não gera valor. Quem acredita que resolve todos os problemas apenas com tecnologia, ou não conhece os problemas, ou não conhece a tecnologia. Né? E um dos problemas começou a aparecer aqui, né? Há uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Crimes virtuais afetam milhões de brasileiros, praticamente a população economicamente ativa já sofreu algum tipo de crime virtual. E cyberataques, especificamente esse gráfico trata de phishing, que é a forma de coletar informações ou roubar informações de outras pessoas, muito utilizadas para fraudes, que é um ponto sensível do varejo. As pessoas que têm alguma aflição, alguma preocupação de efetivar alguma compra, evidentemente diminui o processo de venda. E o Brasil, outro aspecto que afeta também empresas de varejo, que possuem muitos terceiros, rotatividade, enfim, um número grande de mão de obra, você precisa atender os clientes, né? É o número recorde de ações trabalhistas. Temos a duvidosa honra de ser recordista nisso, né? E, por fim, do lado empresarial, ponto de vista empresarial, como roubar a sua empresa, né? Uma pesquisa da Exame demonstra que uma fraude onde diz ele em 10% do faturamento, se fosse 5%, a metade, ou menos ainda, 3% do faturamento, é um valor enorme. E onde é que estão as informações que são fraudadas? Estão em papel. Quem ainda usa a estrutura em papel? Não, tudo está em sistemas, em computadores, em redes, em servidores, não raro na nuvem. Então, cada vez mais, de novo, falar sobre proteção de segurança de informação é vital, e é vital esse tema ser discutido. E centralizando agora no nosso webinar, nossa pesquisa, conversa com clientes, estudos, nos levou a filtrar 5 causas principais de fraudes no varejo. A primeira delas é a chamada ausência de controles, isso de proteção, né? Existe uma necessidade, é claro, de não constranger o cliente e atendê-lo de forma rápida, eficiente e eficaz.
E isso efetivamente é um desafio à segurança de informação, à segurança de sistemas e até à segurança física. Então, assim como segurança da informação, você tem que balancear o risco e o controle. Eu gosto de chamar de proteção, né? Quando a gente começa a usar o termo diferente, as coisas começam a mudar, mas basicamente você tem que implantar proteções que não afetem o dia a dia da empresa. Parece fácil, parece difícil, né? E é mesmo. A gente tem passado alguns bons bocados para conseguir conciliar isso, mas é possível. Temos clientes que conseguem fazer isso com a nossa ajuda e, claro, com toda a dedicação natural. Gestão de identidade é um dos pontos desses controles e muito importante, por isso chega a ser uma linha em separado. Quem tem direito a quê, né? Como é que você controla, como é que você dá direito à segregação de função, quem mexe com dinheiro, quem não mexe com dinheiro, senhas, lembra de casos de invasão, e as empresas hoje gerenciam a concessão, a revisão de direitos, que é a gestão de identidade, como faziam há 30 anos atrás, né? Ou seja, no papel, via chamados, um técnico executando manualmente uma tarefa, tudo mudou. De 30 anos atrás você evoluiu para aplicações web, banco de dados, internet e as pessoas continuam dando direitos manualmente a partir de um chamado. Você está defasado. Então isso lhe dá um gap tecnológico que impacta diretamente e gera um gap, uma abertura para fraude, porque ela permite o mau uso da tecnologia, né? E quando as pessoas minimizam isso, afinal, para que eu tenho que ter uma senha um pouco melhor? Como assim aprovar? Como assim revisar o direito do fulano? Por quê? Porque ele trocou de cargo? Ah, mas será mesmo que eu tenho que aprovar quando o fulano tem lá direito de revisar e aprovar, ou solicitar e aprovar dinheiro? As pessoas estão... Eu confio nas pessoas, né? Então, esse tipo de coisa não se materializa na realidade, né? Então, minimizar o ato é também um dos fatores vinculado com a ausência de controles de proteção, né? A ideia às vezes falsa de que precisamos proteger o cliente. Na verdade você não está protegendo o cliente tratando sem cuidado a informação dele, tá? Então muito cuidado com isso. E esse é o baixo nível de compliance. Você cria a falsa ideia de que tudo aberto é melhor. Não, não é melhor, tá? É necessário sim balancear os riscos com as oportunidades. E agora, que bicho é esse? Antes de dizer que bicho é esse, deixa eu traçar dois cenários para vocês aqui. Primeiro cenário, eu estou saindo de casa para ir até a loja da esquina. Tem uma boa loja na minha esquina, é uma loja de uma grande rede de eletrodomésticos. Eu vou comprar um televisor, precisa um televisor para colocar na minha salinha. Estou caminhando, perto, vou a pé, e com meu cartão de crédito no bolso. No meio do caminho eu escuto a notícia de que o centro de distribuição dessa loja, que fica em São Paulo, ou seja, 1000 quilômetros de onde eu estou em Porto Alegre, foi assaltado. Bandidos durante a noite encostaram um caminhão e roubaram televisores, computadores, laptops, eletrodomésticos, enfim, milhões de equipamento valioso da loja do centro de distribuição. Agora a pergunta: o que vocês acham? Vocês acham que eu devo continuar na loja, passar meu cartão de crédito e continuar a compra do meu televisor e sair com ele debaixo do braço? E que vocês acham que quantas das pessoas que eu conheço fariam essa compra e quantas não fariam a compra? O que vocês fariam? Bom, eu continuaria normalmente na compra. E conheço pessoas, uma tia muito querida e a minha mãe, provavelmente comprariam na loja. Coitadinha deles, foram roubados. Eu não ia comprar hoje, mas eu vou comprar hoje para ajudar eles. Duvida? Então tá. Um outro cenário. Eu não resolvi não ir na loja física. Eu vi uma promoção na internet que eles entregavam no mesmo dia com um belo desconto. Ótimo. Estou prestes a passar o meu cartão de crédito no site da loja quando um pop-up me dá a informação de que esse site, essa empresa, foi invadiram os sistemas de computação dela e efetuaram compras em nome de laranjas, transferiram dinheiro, vazou informação, fizeram entregas indevidas, enfim. Invadiram o site e deram igualmente um prejuízo de alguns milhões, semelhante àquele que deram no prédio físico, onde roubaram os equipamentos. Muito bem. Agora, novamente, a pergunta: o que vocês acham que eu faço? Devo continuar passando meu cartão? Quantas pessoas vocês conhecem que continuariam a compra ou quantas discretamente fechavam o site e desistiam? Pois muito bem, né? E agora, gente? Deu para ver que bicho é esse? É um elefante.
Então essa é a diferença. O virtual e o real têm uma diferença enorme. Sem mais palavras, né? Tá entendido? As perguntas então são: como prevenir o acesso não autorizado? Como garantir segregação de funções? As pessoas têm direitos diferentes, funções diferentes. Você tem que garantir que aquilo que foi definido seja executado. Você não pode direção, gerência definirem um certo nível de controle e isso não ser implantado. Então não defina. Tá? E corra o risco, mas todo mundo está sabendo que o risco, uma falsa proteção é pior do que o risco real até, né? Os falsos cintos de segurança. Eu nunca esqueci disso, eu achava uma coisa tão absurda isso, mesmo na época eu achava, imagina um cinto de segurança falso. Né? Como identificar os riscos em uma linguagem mais adequada, comunicar para as pessoas, demonstrar a importância e eventualmente ter um modelo onde a pessoa possa entender melhor o processo, entender que o cinto de segurança é uma proteção para evitar que o filho de 5 anos voe pelo vidro numa primeira freada, e não porque a polícia está interferindo na sua cidadania, no seu direito de escolher de vida ou morte. Mais ou menos isso. Mas nesse caso é uma proteção interessante, né? Ou seja, usuários, papéis e recursos. Cada vez mais, já vimos isso está nos sistemas. Então, o teu processo de venda, o teu processo de atendimento a cliente, desde a captura dele com inbound marketing, outbound marketing, serviços de landing page, bacana isso, né? Aprendi essas palavras todas esses dias aí numa palestra de marketing da turma, que tem que usar, né? Mas, brincando, e até o processo de venda, a interação com a pessoa, interação pessoal, proposta de valor, venda, entrega, tudo isso depende de acessos das pessoas, seus papéis e os recursos dos sistemas de computação, ou não? Claro que sim. E como é que você faz isso automatizado? A nossa solução para cumprir esses pontos, vamos falar cada um deles agora, é um sistema chamado Horácio, um sistema de gestão de identidade, que inicia o processo sincronizando com a base de RH ou de terceiros. Então a pessoa entra na empresa, ela ganha os direitos que precisa para trabalhar, controla isso com base em regras de negócio, ou seja, quem tem qual cargo, qual função, qual local de trabalho. Você pode definir mapas de risco para analisar os principais riscos e ter um mecanismo, uma ferramenta para demonstrar para as áreas de negócio que o risco é algo que pode ser tratado, que deve ser tratado, ou seja, traduzir bit byte em linguagem de negócio, e até um módulo paralelo de documentos, onde você pode imprimir publicar os documentos e as pessoas podem ter acesso a eles e validar quando leu. Isso gera um comprometimento maior, diminui aquela ideia de que ninguém está olhando, isso é tudo besteira, não é? Qual a necessidade de implantar isso? Né? Acesso flexível, aprovação via gestor, automatizar o controle de acesso, facilitar a aprovação, gerando evidência para a auditoria. Olha, é a primeira vez que eu falei em auditoria, tá? Até esse momento eu estava falando de atendimento a cliente, eu estava falando de melhorar a experiência, eu estava falando de proteção. Agora eu vou falar de auditoria, porque você também tem que utilizar os mecanismos que você está implantando, isso de consome recursos valiosos, para provar que você está seguindo as boas práticas, que você está seguindo governança, né? E benefícios paralelos que incluem também a automatização do serviço, é permitir que o teu usuário e, por que não, o teu cliente, logo em seguida, faça o seu reset de senha de forma simples. E por que não um único login para ter os vários sistemas que você oferece para o cliente? Eu costumo, às vezes, entrar em sites de empresas que eu tenho 2 ou 3 sites muito relacionados, da mesma empresa, com 3 logins e senhas diferentes. Bom, se eles estavam pensando em uma forma de me fazer procurar o concorrente que me ofereça um login único, eles acharam. Tá? É a forma de mandar embora cliente. Mas, enfim, cada um trata o seu cliente do jeito que acredita que traz maior valor. Mas fica a dica, né? Ou seja, os principais pontos de gestão de identidade, para minimizar aqueles 5 pontos, pelo menos, que a gente identificou: sincronizar os direitos de importação de dados, conceder os direitos, atualizar quando o mundo muda. O Winston Churchill, o primeiro-ministro inglês, uma vez trocou de opinião sobre um assunto e questionaram ele no parlamento. Ele respondeu: olha, meu senhor, quando os fatos mudam, eu mudo a opinião. E o senhor faz o quê? Então, mudou o cargo da pessoa, mudou a estrutura da empresa, você vai mudar os direitos? Eu acredito que sim, deveria, né? Ou não?
Revogação. Quando a pessoa foi embora, por alguma razão, você tem que revogar os direitos dela, né? Eu falo assim com essa certa ironia, porque é muito comum você ir em empresas e você ter lá direitos de pessoas que já saíram há tempo, né? Segregação de funções, registro de auditoria, ou seja, gestão, governança. Esse nosso sistema, ele integra com terceiros, com RH, e a partir daí inicia o provisionamento de direitos, né, a todos os demais sistemas, começando com rede, correio eletrônico, pastas de rede, pode ir para equipamentos como telefone, crachá, acesso físico. Essa integração é muito importante. E o teu coração da empresa, ERP, ou o sistema de vendas, né, quando tratamos de varejo no nosso caso. Alguns dos fluxos já maduros e recomendados, vou passar muito rapidamente a eles, para não chover muito no molhado com vocês, mas integra com pessoas, várias fontes de dados. Então você pode ter uma empresa que tem mais de um CNPJ e um contrato de terceiros, as regras de negócio indicando como a pessoa trabalha, qual é o cargo, função, local, regras de segregação são aplicadas e finalmente o direito é concedido se tudo ocorreu rapidamente. Como isso está automatizado, todos esses controles ocorrem muito rápido. Então você, além de tudo, reduz o tempo de conceder os direitos, que normalmente é, em alguns casos, dias. Tem casos de horror de semanas, nós vamos ficar em dias, né? Para minutos. Okay? E com um nível de acerto muito maior. A vantagem do computador é que ele, uma vez que você ensinou ele a executar uma tarefa, ele executa aquela tarefa fielmente. Ele não fica pensando no namorado, na namorada, no time que perdeu, enfim, né? Nós humanos fazemos isso. É por isso que humanos têm destino a outras tarefas, que não tarefas manuais repetitivas, né? Como, por exemplo, a rescisão do contrato de trabalho. A pessoa foi demitida ou pediu demissão, o terceiro finalizou o contrato. Não é preciso intervenção de seres humanos, enviando uma mensagem para o TI, cobrando isso pessoalmente ou ligando, enfim, utilizando as várias formas de interação humana para que esse direito seja bloqueado e posteriormente revogado. Você está amparado na legislação trabalhista. Aliás, se você não fizer isso, você vai ter o passivo trabalhista, né? Então, automatizar isso traz enormes benefícios. Assim como a solicitação. A pessoa recebe alguns direitos básicos no início do seu contrato de trabalho, como a gente viu lá em cima, e a partir daí ela pode solicitar outros direitos em um ambiente web, fácil de trabalhar, intuitivo, e a aprovação segue o workflow definido. Novamente, como você automatiza, isso pode ser uma forma de introduzir controles, de introduzir proteção, sem dificultar a vida das pessoas. Na verdade, o resultado final é que os direitos são concedidos mais rapidamente, com maior nível de acerto e com maior facilidade na solicitação e maior entendimento que está sendo dado. Tá? Essa é a experiência prática. Okay? E o controle de acesso indevido. Como é que você sabe se alguém foi criado manualmente no teu sistema, por exemplo, e essa pessoa tem direitos que não foram aprovados? Esse é o típico ataque de bandido, né? Invade o sistema, cria usuários ou dá direitos para usuários existentes e depois de algum período faz um ataque. Bom, é necessário que você compare isso. Então a nossa oferta de sistema compara os direitos concedidos com os direitos que existem no sistema e, havendo uma divergência, né, gera aprovação, gera incidente de segurança, bloqueia, ou seja, evita que alguém que não tem o devido direito possa causar uma fraude. Ou seja, se ele encontrar alguém dentro da sua casa que não foi convidado, toca o alarme. Se alguém entrar no seu carro e tentar ligar ele e não é você, ou não é ninguém que você deu a chave, toca o alarme. Parece óbvio, né? Pois é, as empresas não têm isso. Será que isso não contribui lá para aqueles 10% de fraude que são listados? Provavelmente sim, né? Dizia um político antigo, jabuti não sobe em árvore. Se ele está lá em cima, foi enchente ou mão de gente, né? E a mão de gente também é necessária. Aí sim entra o que um ser humano pode fazer e deve fazer, é a revisão de acesso. Então, periodicamente, quando ocorre alguma mudança no RH, ou por periodicidade, como eu já mencionei, é disparada uma tarefa onde o responsável pelo direito é convidado a decidir se aprova ou não
aquele direito daquela pessoa em função e sendo informado da alteração que ocorreu, uma troca de cargo, uma periodicidade definida para a avaliação do direito. E claro, a pessoa quando se afasta, em férias ou licença, o direito é bloqueado e no retorno o direito desbloqueado. Alguns dos clientes que trabalham conosco, que têm encontrado no nosso sistema uma forma alternativa de reduzir custo e reduzir risco, o retorno de investimento tem se mostrado bastante agressivo. Em alguns casos, já no primeiro ano, você tem uma redução de custo, ou na pior hipótese, uma troca de custo, ou seja, você continua executando as tarefas que executava com o mesmo custo, porém muito mais rápido, com muito menor erro, e ainda consegue em seguida executar outras tarefas que você não conseguia executar por falta de recurso. Ou seja, ou você consegue executar mais com menos, ou, na pior hipótese, mais com o mesmo. Ou seja, um ganho visível, né? E vamos então ver um pouquinho do sistema, vamos seguir uma breve demonstração do sistema. Eu vou mostrar um pouco do portal, lembra? Usabilidade, facilidade de uso, uma revisão de direito de acesso em função de uma troca de cargo, um controle de contas não autorizadas, que as pessoas não têm direito a acesso ao sistema, e rapidamente o mapa de risco. Okay? Então, vamos até aqui a tela do sistema. Eu vou gerar uma tarefa de revisão de acesso. Então, vamos aqui até começar pela tarefa de revisão de acesso. Tá? Eu vou sair e encerrar aqui. O que eu fiz? O usuário Joe Doe trocou de cargo. Ele deixou de ser programador e passou a ser analista. Então o que nós vamos fazer? O sistema automaticamente vai gerar uma tarefa de revisão, de forma que o gestor do cargo programmer, do perfil programmer, decida se essa pessoa deverá continuar com o direito ou o direito será revogado. Então, automaticamente, uma troca de cargo no RH vai gerar uma tarefa de revisão de direitos, ou seja, como esses, centenas de controles podem ser disparados a partir de informações do sistema de recursos humanos. Lembrando, automatizando, né? Então vamos novamente entrar aqui como Sam, que é o responsável por aqueles direitos. Pronto, o Sam tem uma tarefa para executar. A tarefa será revisão de direitos do funcionário Joe Doe. Abre a tarefa, verifica que é exatamente isso. Ele tem que decidir se mantém ou se revoga o cargo, o perfil programador, account programmer, para a pessoa Joe Doe, porque ela trocou de cargo. Nesse caso, eu vou revogar o direito e vou salvar. Pronto, o direito foi revogado, a tarefa marcada como executada, e podem ser gerados relatórios informando, enfim, evidências para auditoria. Você consegue comprovar que executou. Ali que a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que provar que é honesta. Né? Rapidamente eu vou demonstrar aqui o portal de autosserviço, fazendo uma solicitação de acesso. Então, o usuário Mauro. Vai selecionar o sistema Vendas e Finanças, vai solicitar o perfil Request Money Transfer, que é perfil de requisitar dinheiro, e salva. Solicitação foi enviada com sucesso, ou seja, rápido e fácil. A tarefa caiu já diretamente para o responsável, que é o Sam, ele aprova a tarefa. E podemos novamente no portal, o Mauro poderá já verificar nos meus perfis de acesso que aqui está o perfil requisitado, Sales and Finance requisitado. Ou seja, solicita pelo portal, verifica a estrutura do portal e a qualquer momento, caso ao fazer uma nova solicitação, ele saiu, resolveu ver os perfis de acesso novamente, opa, esqueci da minha senha. O que ele faz? Troca a senha. O usuário poderia enviar por SMS a nova senha para o seu celular, responde as perguntas,
e é permitido trocar a senha não só no Active Directory, que é a estrutura de rede, mas também em outros sistemas. No caso, eu estou trocando a senha também no meu sistema financeiro. Com isso, eu garanto uma sincronização de senha, né? Lembra aquela história de ter uma senha em vários locais? E ele já me ajuda a colocar a senha corretamente, ou seja, para evitar que eu fique colocando uma senha que o sistema vai rejeitar. De novo, usabilidade, né? Facilitar a vida do usuário. Então eu vou colocar uma senha, uma maiúscula, ficou verdinha, letras minúsculas, números e caractere especial. Pum, cobri todos os itens. Ele me deixa evoluir e trocar a senha. Senha trocada em todos os sistemas definidos. Ok? O que mais nós temos de interessante? Bom, aqui já vimos. Contas órfãs, né? Vamos identificar então se não existe ninguém no sistema que tem direitos que não foram devidamente aprovados. Né? Como é que você se protege contra isso? Vamos aqui, vamos verificar aqui os acessos. Eu vou tirar o relatório de divergências, que vai me mostrar que sim, eu tenho Anthony, John e Lucy, que são usuários não autorizados, foram criados manualmente. Vocês podem ver então que o sistema detectou isso e me gerou um relatório. E eu posso, claro, a qualquer momento, automatizar isso, dizendo que quero que ele verifique isso a cada 1 hora, que gere tarefas, que gere incidentes de segurança, ou seja, o sistema passa automaticamente a monitorar, né, direitos indevidos, e caso identifique um direito indevido, ele consegue gerar incidentes de segurança, ou seja, eu consigo saber o que está acontecendo. Deixa eu só então retornar aqui, entrar como usuário, que é o gestor de segurança. Temos já incidentes de segurança para classificar, né? Só rapidamente mostrando o incidente. Aqui está. Usuário Anthony, identificado como uma conta órfã, ou seja, foi criada uma tarefa de aprovação, ou seja, identificou que existia alguém com direito e essa pessoa não poderia, né? Vamos fazer um login como Ron, que é o gestor de segurança, né? Vou mostrar algumas coisas como mapa de risco, aquela tradução entre risco e negócios, né? Mas antes disso, vou mostrar um pouquinho sobre documentos, que nós falamos em minimização do fato, as pessoas não sabem que existem os documentos, ou então não os leem. Então, uma forma muito simples é publicar o documento, por exemplo, e a pessoa, periodicamente, ter acesso às políticas de segurança, clica na política, tem acesso ao documento, né? E ao final a pessoa tem acesso a um botão, um botãozinho lá dizendo, no documento ela confirma a leitura. Okay? Com isso você tem uma evidência de que a pessoa leu o documento naquela data e naquela hora. Mas garante que você está informando as pessoas e as pessoas de boa fé e boa índole vão entender que realmente a empresa dá importância para isso. E a gestão de risco, como transformar bits e bytes de gestão de negócio. Uma das coisas interessantes é o mapa de risco, onde você consegue, por exemplo, visualizar essa situação onde identificamos um possível risco de segregação de função, uma possível fraude na transferência de valores. Não vou entrar nos detalhes de como é que é feita a análise, mas você tem impacto tangível, probabilidade e a cor é o risco residual. Então você pode demonstrar para um gestor que você tem um risco, como isso pode se materializar e quais são os controles necessários para tratá-lo, né? Por exemplo, nesse caso, o controle é implantar a gestão de identidade, fluxo, segregação de função, automatização de tarefas para minimizar o erro humano e automatizar a coleta e tratamento da informação
e muito obrigado pela atenção.